O governo federal anunciou recentemente um auxílio bilionário para enfrentar a seca no Nordeste. O semiárido está passando por uma estiagem histórica, mas as consequências não são novidade aqui no país. Quando é que o Brasil vai aprender a lidar com esse problema que se repete há décadas? Vamos conversar hoje, entre outros assuntos, sobre desenvolvimento territorial e arranjos produtivos locais com a nossa convidada, Kênia Marcelino, da Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. Kênia, bem-vinda aqui aos nossos estúdios. Eu queria lhe perguntar inicialmente sobre que programas tem a Codevasf hoje que podem realmente não combater, porque esse termo combater a seca até já ficou em desuso, né? Mas enfrentar e transformar essa realidade que eu acho que o Brasil já poderia ter aprendido mais sobre ela, ter se planejado melhor para criar novas condições de desenvolvimento, não só da região Nordeste, mas de outras regiões brasileiras, mas no nosso caso aqui a gente está falando sobretudo do Nordeste, né? Inicialmente eu gostaria de agradecer, Floriano, o convite, para participar dessa discussão, desse bate-papo de um assunto tão interessante, de forma especial para a região Nordeste, que é o desenvolvimento regional, o desenvolvimento territorial e principalmente nesse momento que a gente atravessa um período de estiagem que é crítico, que está prejudicando muito a situação dos brasileiros, dos nordestinos, de forma especial que vivem no semiárido brasileiro. Os programas que a Codevasf vem desenvolvendo. De forma especial, já há vários anos, a Codevasf já atua com algumas ações que visam mitigar esses efeitos que assolam o Nordeste já há vários anos. Dentre eles, a gente ressalta os perímetros irrigados, que é proporcionar a áreas que até então não tinham condições de produção agrícola devido às condições climáticas, não ter a possibilidade de água para irrigação. Então, a Codevasf, ela fomenta, ela apoia, ela implanta perímetros irrigados. E, além disso, algumas ações que favorecem ao sertanejo, ao nordestino, que ele conviva e que ele consiga sobreviver com aquelas alternativas, com aquelas potencialidades que eles têm na região. Então, nós estamos trabalhando nesse ano com o programa 2029, que é o Programa de Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária, que juntamente com o Ministério da Integração, com a Secretaria de Desenvolvimento Regional, a Codevasf tem proporcionado e vai proporcionar mais ainda neste ano de 2013, ações que visem essa inclusão e o desenvolvimento de atividades voltadas para o semiárido e com essa situação de estiagem. Mas o que já existe hoje, assim? O que a gente já pode dizer que no Brasil, naquela região, já é diferente em relação ao que a gente tinha no passado e o que a gente vai poder ter ainda de concreto para não enfrentar mais esse tipo de situação dramática que a gente vem vivenciando? Vamos lá. Voltado principalmente para a parte de pecuária e agricultura. Na pecuária e agricultura, a gente tem a parte de apoio à apicultura, a caprino-ovinocultura, a cajucultura não irrigada, a mandiocultura. Ou seja, a gente está falando aí de mel, de leite, de carne, de caprino, né? Exatamente. Ou seja, você possibilitar aquela família que ela tenha condições de se sustentar e também de gerar um excedente de renda para comercialização e melhoria das suas condições de vida. A Codevasf também está trabalhando com o programa Água para Todos, que trabalha tanto a parte de fornecimento e implantação de cisternas de consumo, para o consumo da própria família, quanto também a segunda água, que vai desde a construção de barragens, de barreiros, de sistemas de abastecimento de água, da implantação de poços artesianos para o fornecimento de água, para a produção de alimento, para o consumo humano e também para o consumo, dos animais que vivem na propriedade. Nesse programa de cisternas, a gente sabe que o governo financiou centenas de cisternas lá na região, justamente para que as pessoas, as famílias, pudessem atravessar os períodos de seca, mas a informação que a gente tem é de que essas cisternas não têm sido suficientes para este momento agora com essa estiagem muito grande. O que pode ser feito para garantir um suprimento de água mais permanente? Na realidade, Floriano, é um planejamento a curto, médio e longo prazo. Quando você fala em estiagem e mitigar os efeitos da seca, você não pode fazer um planejamento a curto prazo.
Então, você depende, no caso das cisternas, de chuva, para que essas cisternas sejam abastecidas de água para enfrentar o período seguinte da seca. E este ano, a gente está passando, o ano passado e este ano, né, o que a meteorologia indica é que a situação de estiagem realmente ela vai se prolongar. Então, o que está sendo implantado agora, a gente vai começar a ter os efeitos benéficos para o próximo ano, porque em grande parte das regiões esses reservatórios ainda não estão cheios, essas cisternas. Então, o que depende das chuvas. Então, o que tem sido feito ainda é até mesmo o enchimento dessas cisternas por meio dos carros-pipas, porque a chuva não veio. É uma estiagem crítica há muitos anos, há mais de 30 anos, não se viu uma seca tão prolongada. Inclusive para a parte dos animais também. A perda do rebanho no Nordeste brasileiro é crítica, é muito significativa. Então, isso remete ao governo a já pensar agora em políticas públicas para a recomposição desse rebanho que está sendo perdido, a recomposição dessas áreas de pastagens e medidas que realmente mitiguem e que resolvam, minimizem ao máximo a situação da seca, a construção de barragens. Essa mitigação que você está mencionando, ela passa também por programas de recuperação de renda e emprego, porque tem circulado notícias de que um esforço anterior que foi feito para colocar milhares ou talvez milhões até de pessoas numa camada social mais elevada, de renda maior, tirando milhões da pobreza, está havendo um retrocesso agora justamente porque várias pessoas atingidas, muitas pessoas atingidas por esse problema da seca, estão retornando a uma situação de pobreza, porque perderam o gado, porque perderam a colheita, a safra, né? Não estão conseguindo mais vender esse excedente que você mencionou. Como é que você vê essa questão mais ampla do ponto de vista da Codevasf? Bom, o que a Codevasf tem feito, porque o problema é a água. Sem água você não tem como produzir animal, você não tem como produzir alimento. É o grande problema. Então, o que tem sido feito pela Codevasf são as barragens, os barreiros, mas que para situações extremas como essa que nós estamos vivendo realmente esse ano, tem que se pensar em políticas mais a longo prazo. A própria questão da integração das bacias hidrográficas, os canais de irrigação, de certa forma, eles levam a água para uma região que até então ela está desprovida, né, que depende somente das condições climáticas. Então, você está pensando na transposição também? Transposição também, integração de bacias, né? A gente até tem usado muito esse termo, integração das bacias hidrográficas, que é uma forma de que as águas realmente cheguem a regiões que ela não chegava antes, só dependiam das condições climáticas. Agora, essas transposições ou integração de bacias, obviamente que a gente está falando aí de obras gigantescas, né? Eu mesmo tive lá em Salgueiro, ali naquela região entre Salgueiro e Juazeiro do Norte, vi de perto lá as obras de transposição e são obras faraônicas, né? São obras gigantescas. Não existem também tecnologias modernas que possam ser utilizadas para ajudar nesse processo? Eu lembro aqui, por exemplo, do caso de Israel, uma região desértica e, no entanto, Israel, já há muito tempo, né? não hoje, mas já há bastante tempo, vem exportando frutas, legumes, vem tendo uma agricultura farta com uma tecnologia que é a do gotejamento. Aqui o Brasil, como é que trabalha com essas novas possibilidades? Sim, Floriano. Na realidade, o gotejamento, ele prevê que você tenha água armazenada ou que a água chegue até o local em que ocorrerá essa irrigação por meio do gotejamento. Na realidade, é uma forma de irrigação que você minimiza, né, a quantidade de água utilizada. Então, a Codevasf já desenvolve, até mesmo dentro dos perímetros, essa estratégia de redução do consumo de água para suas áreas de produção. Então, a Codevasf já tem feito, porque para que você faça que a água chegue até esses locais, para que a irrigação seja feita por gotejamento ou por microaspersão, ela tem que ser deslocada até esses locais onde a água não chega. Por meio de quê? Por meio do armazenamento de forma subterrânea. A Codevasf até assinou no ano passado um convênio, né, que é entre o BNDES, o Ministério da Integração, e os vários estados para a construção de barragens subterrâneas, que é uma forma de armazenamento de água.
o programa de revitalização das bacias hidrográficas, ele tem trabalhado as barraginhas, que é uma forma de você assegurar que aquela água que vem da chuva, que ela não escoe totalmente, que ela parte dela fique retida dentro do solo. Então, são tecnologias, algumas delas também já utilizadas em Israel, que já têm sido desenvolvidas aqui no Brasil. Agora, uma coisa que tem que ser trabalhada, de fato, é fazer com que essas tecnologias cheguem até o produtor, né? É que a assistência técnica, realmente, ela trabalhe junto com a pesquisa, com as instituições de ensino e que essas tecnologias sejam repassadas a toda a área que realmente necessita de ter o conhecimento. A Codevasf também faz esse trabalho? Faz. A Codevasf também faz, só que não tanto quanto os estados, quanto o governo federal, as instituições que têm essa competência, né? A gente tem as empresas de assistência técnica em todos os estados que têm a competência de promover a assistência técnica. A Codevasf, ela faz assistência técnica dentro dos seus perímetros. Então, ela tem empresas contratadas para assistência técnica dentro dos seus perímetros irrigados. E fora dos perímetros irrigados, a gente está começando o trabalho agora, de forma especial esse ano, né? Em parceria até com o próprio MDA e com as empresas de assistência técnica dos estados. Ou seja, as ações da Codevasf, elas serão concentradas nas regiões onde já se tem a garantia da assistência técnica por meio do governo federal, do MDA ou dos órgãos estaduais de assistência técnica e extensão rural. Agora, pensando naqueles casos de sucesso na região, né? Aquelas produções de frutas, verduras de primeira linha que são exportadas, inclusive, para a Europa, para outros países dos Estados Unidos, enfim, Japão também. Pensando num caso de sucesso desses, né? Como é que esse pessoal, por exemplo, lá do Vale do São Francisco, tem sido afetado por essa estiagem, se é que tem sido, e o que isso tem afetado também essa produção que é exportada, e como é que esses casos de sucesso podem se espalhar para outras regiões do país, do Nordeste e do país até? Você falou a questão das obras faraônicas, né? Mas as grandes obras, elas são necessárias se de fato a gente quer enfrentar o problema da seca. São obras que demandam de um planejamento a longo prazo, que demandam de mais investimentos, mas que você, de certa forma, você consegue minimizar esses efeitos. Por exemplo, dentro dos perímetros irrigados, a situação da estiagem não é tão sentida porque a água tem chegado até as produções. Então, eles não estão enfrentando tanto esse problema, porque existe luminosidade, você tem temperaturas adequadas e a água tem chegado. Um local que a gente coloca como exemplo, que tem sido afetado grande parte e que tem prejudicado até as exportações, é o exemplo da apicultura. Eu vou pegar a região de Picos, no estado do Piauí, como exemplo. Então, em função da estiagem, a gente não tem tanta florada. Então, as abelhas estão migrando para regiões onde se tem florada. E, com isso, a produção tem diminuído. Então, não se tem produção em quantidade suficiente para se atender à demanda da exportação do mel, hoje no estado do Piauí. Mas a exportação continua acontecendo, só que diminuiu, é isso? Em escala muito menor, porque você hoje não tem o produto na região. Por conta da estiagem. Mas tem acontecido até de empresas quebrarem por causa disso, não? Quebrarem não. Por exemplo, no caso do suco, a região também produz caju. Então, o caju, a produção realmente diminuiu bastante por conta da estiagem. Mas estão férias coletivas para o pessoal até o retorno da produção para se restabelecer novamente. Ou seja, então já diminuiu a renda na região, Já diminuiu significativamente a renda na região. E com isso você aumenta o empobrecimento das cidades ali. E por isso se demanda um planejamento a curto, médio e longo prazo para se minimizar esses efeitos dessa seca que está ocorrendo nesse ano e no ano passado na região Nordeste. E existem alguns produtos que continuam sendo exportados na quantidade anterior ao início da seca ou não? A fruticultura da área irrigada continua normalmente, né? A fruticultura da área irrigada não foi prejudicada. Quando você fala em área irrigada, você está se referindo a que região ali? Principalmente Petrolina Juazeiro, Polo Petrolina Juazeiro, né? Que é o grande exportador de frutas hoje no Vale do São Francisco. Principalmente Petrolina Juazeiro. Agora, como é que é a relação entre a agricultura familiar, os pequenos produtores e as grandes produções, né? Porque quando você pensa em exportação, sobretudo exportação de produtos agrícolas, você está pensando normalmente em grandes áreas, grandes produtores, né? E grandes latifúndios. Como é que isso se
acopla ao trabalho de pequenos produtores da agricultura familiar? Isso tem mudado. Ao longo dos últimos anos, isso tem mudado. O trabalho que tem sido feito é o fortalecimento das associações e cooperativas, favorecendo que elas tenham condições de já colocar diretamente o seu produto no mercado internacional. Ou seja, se fortalece alguma unidade, né, alguma organização de produtores, participação em feiras, em eventos nacionais e internacionais, a Codevasf tem apoiado, o Ministério da Integração tem apoiado para favorecer essa ligação direta. Então, se trabalha tanto a base produtiva quanto essa estrutura mercadológica de comercialização dessas instituições. Então, hoje, não é só o grande empresário que tem condições de exportar o seu produto. O pequeno produtor organizado, ele também tem condições de colocar o seu produto no mercado internacional. Um exemplo que a gente cita é a Casa Apis, né? Essa que eu acabei de mencionar aqui agora, que produz mel, produtos, né, derivados do mel, e ele coloca no mercado internacional. Você chega hoje ao município de Picos, você tem produtores, filhos de produtores que falam 3 línguas e que eles já comercializam direto com o mercado europeu, com o mercado americano. E com relação àquelas pessoas que não são produtores, que estão fora da economia formal e estão até, às vezes, em situação de miséria, parece que vocês também têm algum programa voltado para o atendimento a essas pessoas? Sim. Em 2011, foi instituído o Plano Brasil Sem Miséria pelo governo federal. E desde 2012, a Codevasf já tem recebido recursos e aportado recursos nessas ações. Só que não adianta a gente pensar em promover a inclusão social de pessoas que até então estão à margem dessas atividades produtivas. Então, qual é a forma que a Codevasf tem trabalhado? No fortalecimento de algumas organizações de produtores, para que essas organizações de produtores insiram pessoas que estão à margem desse processo produtivo, né? Que são pessoas que vivem com a renda per capita até R$70, que vivem em situação de extrema pobreza. Então, tem sido feito esse trabalho, junto às prefeituras, junto às comunidades, de identificar quem é esse público que está em situação de extrema pobreza e qual atividade produtiva que esse público que ele se identifica. Porque também não adianta a gente querer impor uma mudança para essa população de algo que eles não tenham tradição de produção, que eles não conheçam e que eles não se identifiquem, né? Então, por exemplo, pescadores, se incentivar a produção de peixes em tanques redes. Alguns se adaptam, outros não. Então, a Codevasf também trabalha no fomento da atividade piscícola, né? Por meio da realização de peixamentos ao longo do Rio São Francisco. Agora, Kênia, é interessante, óbvio que é mais fácil e mais lógico, pelo menos mais intuitivo, né, vamos dizer assim, você colocar pessoas em áreas com as quais elas se identificam, né? Mas, por outro lado, a gente sabe que no mundo, nesse mundo globalizado, o valor agregado está justamente em produtos que tenham mais tecnologia embarcada, né? E graus de especialização maiores, com maior escolaridade dos funcionários, tudo isso. Como a gente pode pensar num próximo passo para transformar também essas indústrias primárias, que são importantes, são muito importantes, mas que comecem a receber maior valor agregado, tendo impacto, inclusive, no nível de escolaridade dessas comunidades. Ou seja, pensar num próximo passo para o desenvolvimento dessas regiões. Isso talvez não ajudaria também a quebrar esse ciclo aí histórico desse enfrentamento da seca? Ajudaria e muito. Eu acho que são 2 palavras que a gente tem que focar para a mudança de fato de vida. A educação e a inovação. Então, a educação chegar até esse público, né? Porque uma realidade que ainda ocorre é que grande parte desse público, eles não conseguem, você fala em planejamento, em organização, mas eles não conseguem acessar um computador para trabalhar dentro de uma planilha, para fazer o controle de produção. Como é que ele vai conseguir exportar se ele não sabe nem domina as técnicas de informática, nem tem acesso, algumas vezes, à tecnologia? Então, são essas 2 palavras-chave, educação e inovação.
Uma das formas que até nós já estamos trabalhando, começamos um trabalho, é no apoio aos centros de tecnologia, desenvolvimento de tecnologias apropriados para essas atividades. Não só de tecnologia, mas também de capacitação. É você dotar esse produtor de conhecimento para que ele, de fato, ele seja o autor da sua melhoria de vida, ele seja o responsável pela sua melhoria de vida, pela sua inclusão no mercado, pela produção de produtos mais elaborados, com maior valor agregado. Então, não adianta também a gente querer pensar em dar um salto muito maior do que as condições que a gente tem atualmente. Então, nesse momento, o foco é realmente essa base produtiva, essa população que vive na extrema pobreza. A partir do momento que a gente conseguir incluir o maior número possível de pessoas que vivem nessa situação de extrema pobreza, que necessitam emergencialmente desse apoio do governo, dessa população que está no Nordeste, convivendo com essa seca que está drástica, que está acabando com a sua produção, tanto animal quanto a sua produção de alimentos, a gente primeiro tem que pensar nessa base produtiva. E, aliado a isso, a gente também pensar nessa estruturação. As cadeias produtivas que já estão mais organizadas, as cooperativas, as associações que já estão mais organizadas, os estados que já apoiam mais grandemente essas organizações, de dotarmos desses instrumentos e desses mecanismos para que eles deem um apoio, porque não adianta você falar em desenvolvimento só com uma instituição, com duas instituições. Na realidade, o desenvolvimento ele é muito mais amplo. São várias instituições, são vários órgãos federais, municipais, estaduais, o terceiro setor, a sociedade civil, todos juntos trabalhando em prol desse desenvolvimento. Bom, Kênia, eu queria então agradecer aqui a sua presença em nossos estúdios e principalmente agradecer a sua atenção. Nós conversamos hoje sobre desenvolvimento regional com a gerente de desenvolvimento territorial da Codevasf, Kênia Marcelino. Se você tiver críticas e sugestões, você pode entrar em contato com a nossa equipe pelo 0800 61 2211, a ligação é gratuita, ou então entrar na nossa página na internet www.senado.leg.br/TV. Até a próxima.